No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governo federal envia ao Congresso proposta de reforma administrativa que acaba com a estabilidade de servidores e precariza ainda mais o funcionalismo público. Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro rejeita a abertura de processo de impeachment contra Marcelo Crivella, motivado por milícia arregimentada pelo prefeito na porta de hospitais. 26ª edição do Grito dos Excluídos, na próxima segunda-feira, dia 7, pede o fim da miséria, preconceito e repressão e amplia a luta por trabalho, terra, teto e participação. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 4 de setembro do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Os ataques ao serviço público do país tiveram sequência ontem, quando o governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição de reforma administrativa, que mexe profundamente nas estruturas do funcionalismo no país. Pelo texto, que era uma promessa do ministro da Economia, Paulo Guedes, desde o ano passado, e vale tanto para a União, estados e municípios nas 3 esferas de poder, só permaneceriam estáveis os servidores de carreiras típicas de Estado, a serem definidos posteriormente por intermédio de uma lei. Os parlamentares, ministros de tribunais superiores, promotores e juízes ficariam fora da nova regra. Os militares também não serão afetados, por obedecerem a normas distintas. Todos os outros servidores que forem contratados a partir da aprovação da PEC sofreriam importantes alterações no seu regime de trabalho. A principal e mais prejudicial mudança se dá com o fim da estabilidade no cargo, mas há outras graves, como o corte de benefícios de futuros servidores, a permissão para que o chefe do executivo extinga órgãos por decreto e a facilitação da demissão de novos servidores. A matéria precisa ser analisada por deputados e senadores para entrar em vigor. Com as mudanças, passarão a existir diferentes regras de estabilidade e tipos de vínculos para servidores. Além das carreiras típicas de Estado, um segundo grupo seria formado por funcionários públicos com contratos de duração indeterminada, mas que poderiam ser demitidos em momento de necessidade de corte de gastos. Outro grupo seria composto por servidores com contratos temporários e sem estabilidade. Haveria também um quarto grupo formado por cargos de liderança e assessoramento, como o atual cargo de confiança e vínculos temporários. O último grupo é o vínculo de experiência, que terão de passar por um período de adaptação antes de serem efetivados. Nós ainda vamos conversar muito aqui no Faixa Livre ao longo das próximas semanas a respeito de mais esse absurdo que é a reforma administrativa. Fato é que a oposição, mais do que nunca, precisa se articular junto aos sindicatos de servidores públicos de todo o país para impedir que o governo federal precarize ainda mais o funcionalismo, tão atacado ao longo dos últimos anos e fundamental para que tenhamos no nosso país serviços prestados com qualidade e para que não haja um aparelhamento político ainda maior em cargos públicos. A opinião
opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista Luiz Nassif. Luiz Nassif, bom dia! Salve, Anderson. Um bom dia para você e para todos os ouvintes aí do Faixa Livre. Muito obrigado, Nassif, por dialogar conosco novamente aqui no Faixa Livre. Nassif, eu gostaria de começar a nossa conversa hoje falando a respeito de um episódio de censura do qual você e seu site GGN foram vítimas na última semana. A Justiça do Rio de Janeiro, por intermédio do juiz da 32ª Vara Cível, Leonardo Ferreira Chaves, determinou que a sua página retirasse do ar uma série de reportagens e artigos exclusivos assinados por você e pela repórter Patrícia Fairman, sobre o banco BTG Pactual, a pedido da própria instituição financeira. Na sua decisão, o magistrado disse que o site transbordou os limites da liberdade de expressão e, sem entrar no mérito das informações publicadas, apontou que o conteúdo pode causar prejuízo financeiro aos acionistas do banco. Primeiro, Nassif, como é que você recebeu essa determinação judicial que ataca diretamente a liberdade de imprensa? A explicação do juiz aí não tem lógica, porque quando eu publiquei as matérias não afetou as cotações do banco. Afetou quando o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro acolheu as matérias, que era a respeito de uma licitação da Zona Azul aqui em São Paulo, manipulada para beneficiar o banco, com prejuízo aqui para a Prefeitura. Só assim que o BTG, que passou a atuar, entrou com a ação e o juiz mandou tirar as matérias do ar. A intenção de tirar as matérias é de duas ordens. A primeira era tentar desqualificar as denúncias do Ministério Público Estadual. E a segunda é esconder o fato dos grandes negócios que estão sendo feitos com bancos públicos. Essa licitação da Prefeitura, por exemplo, vai entregar nas mãos do BTG 3,5 milhões de usuários de cartões de crédito. Isso aí tem um valor inestimável que não foi considerado pela Prefeitura na hora de definir o preço. Não sei se você pode falar a respeito disso, Nassif, mas que tipo de denúncias você fazia contra o banco fundado pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes? Aliás, você acha que essa decisão de censurar o seu trabalho tem dedo do posto Ipiranga do Jair Bolsonaro? Não, o Paulo Guedes ele ajudou a fundar o Pactual lá atrás. O papel dele era mais de conseguir antecipar informações sobre a economia.
O problema do Pactual mesmo, a barra pesada, foi quando assume o André Esteves, que é o atual presidente, dono do banco. Aí. O André é um sujeito barra pesada, complicada, esperto, atua em todos os governos, tem conseguido montar negócios aí em todos os lados e hoje é um dos beneficiários dessa privatização generalizada que está ocorrendo na economia de Eletrobras, de venda de ativos de Banco do Brasil. Mas não é Paulo Guedes. Paulo Guedes ele era um trapalhão lá atrás, lá, em termos de análise econômica. Também se envolveu com fundos de pensão, mas a questão aí é vida própria do André Esteves. Essa foi a primeira vez que você recebeu uma intimação judicial para retirar um conteúdo do ar, Nassif? Para retirar conteúdo do ar, foi. Não, teve um caso anterior aí com o João Dória Júnior aí, mas com essa dimensão aí de tirar 11 matérias é a primeira vez. Vocês recorreram dessa decisão ao Supremo Tribunal Federal, Nassif, e o ministro Marco Aurélio Mello será responsável por julgar o pedido de liminar, sustando a ordem do juiz aqui do Rio de Janeiro. Além da censura que nós já citamos, Nassif, esse tipo de decisão judicial ainda favorece a ocorrência de atos ilícitos por parte dessas instituições, já que a imprensa fica proibida de denunciar esse tipo de malfeito. O ministro Marco Aurélio ele vai julgar. Quando acabaram com a lei de imprensa, ele foi o primeiro que alertou que a falta de uma regulação ia criar grandes problemas, que é o que está ocorrendo. Agora, o grande problema desse ângulo é que você tem hoje negócios sendo feitos com bases de bancos de dados públicos, e o André Esteves, de Pactual, tem uma enorme influência sobre a mídia. A mídia não entra de jeito nenhum nesses temas, faz o que quer. Essa licitação teve um recuo incompreensível do presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, que havia 5 recomendações da área técnica do Tribunal de Contas que não foi seguido pela prefeitura para acertar a licitação, e mesmo assim o presidente do Tribunal de Contas mudou o voto, mas a imprensa está calada. Aí. O André Esteves, o Pactual, é um grande investidor na mídia, e você tem uma mídia que está nessa fase aí de tecnologia, de crise do modelo de jornal, procura parceiros. Então, se cala. Então, se a mídia se cala, quem é que vai informar a opinião pública e a própria justiça desses problemas que ocorrem? Então, são os sites independentes. A grande verdade, Nassif, é que nós vivemos tempos muito difíceis, onde as liberdades têm sido cerceadas não apenas por instâncias judiciais, bem como por agentes públicos eleitos, como se deu no episódio dessa verdadeira milícia arregimentada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, para impedir que a imprensa trabalhasse na porta de hospitais municipais, colhendo as denúncias de pacientes que foram mal atendidos. Onde é que você acha que isso pode parar, Nassif, esse progressivo cerceamento das liberdades no nosso país? Olha, a parte pior desses tempos sombrios aí vem da justiça. Eu mesmo aqui andei criticando a Justiça do Rio, estou sendo alvo de uma ação do Luiz Sveiter, aí do Rio de Janeiro, e fui alvo de uma condenação aí a R$20 mil por difamar Eduardo Cunha. E o desembargador que me condenou mandou bloquear minhas contas. Eduardo Cunha, disse que eu equiparei Eduardo Cunha a sonegador. O Eduardo Cunha está condenado por crimes muito mais graves aí. Então, digamos, a grande censura que vem hoje é dessa militância de parte dos juízes e desembargadores, utilizando ações judiciais para fazer proselitismo político. Como profissionais, nós não chegamos a viver os horrores da ditadura militar, onde a lei da mordaça era a que valia. Os veículos de imprensa só publicavam aquilo que o regime autorizava. Mas você teme que esse recrudescimento da censura, com as instituições pouco fazendo para modificar o quadro, nos traga de volta a sombra de um regime ditatorial, ainda mais agora com Jair Bolsonaro no poder? Aliás, qual é a parcela de culpa que essa chegada do ex-capitão do Exército ao Palácio do Planalto tem sobre todo esse processo? Olha, o estado de exceção começou efetivamente em 2010, quando teve início essa campanha de Lava Jato, mesmo antes da Lava Jato. Então ali se passou a ter estado de exceção efetivamente, com o judiciário praticando o chamado direito penal do inimigo, ou seja, não dando nenhum direito para quem ele considerasse como inimigo. O inimigo era todo mundo que pensava diferente, e a mídia desenvolvendo
um discurso de ódio, inclusive conclamando manifestações populares para derrubar presidentes. Ali o estado de exceção veio no seu ponto máximo aí, no seu ponto máximo. E daí de lá para cá, o Bolsonaro, como ele tem todos esses exageros, a justiça passou a segurá-lo um pouco. Então eu não sei agora, daqui para diante, o que vai acontecer, né? Você tem o Supremo Tribunal Federal voltando agora a atuar em defesa da legalidade da Constituição, o que ele não fez na época, né? Então você tem uma reação quando perceberam que abriram a jaula e saiu um monstro aí ameaçando as instituições. Só que esse está longe de ser o único problema com os políticos aqui no Rio de Janeiro, Nassif. O governador Wilson Witzel foi afastado do cargo pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves. A decisão acabou sendo referendada pela Corte Especial na última quarta-feira. Você ainda acredita que possa haver uma reviravolta nessa saída do Witzel do comando do Executivo aqui no Rio, Nassif? Olha, o Witzel é o sujeito mais execrável que já... de toda essa leva de governadores. É o sujeito que passou a estimular genocídio da população negra aí, a estimular helicópteros atirando em inocentes. Eu denunciei ele como genocida, ele me denunciou para a Polícia Civil. Eu recebi uma intimação aqui com 2 policiais armados na frente de casa. Então não tem nenhum motivo para defender o Witzel, é um desastre absoluto, é um enganador, mas o que fizeram com ele de um ministro em decisão monocrática tirá-lo do poder, mostra um nível de abuso do Poder Judiciário que não pode acontecer. Você tem aí a própria Assembleia discutindo o impeachment dele, como que a Justiça se antecipa e faz isso? O que está acontecendo hoje é o seguinte, deixa-se o Ministério Público atuar. Aí no Rio de Janeiro, você tem 2 ministérios públicos sérios aí. O pessoal da Lava Jato Rio de Janeiro, que investiga o Witzel, e o pessoal do Ministério Público Estadual, que investiga o Flávio Bolsonaro. Então deixa solto. Daí o que acontece? Os tribunais superiores fazem um filtro. Então, por exemplo, o Witzel ameaça o Bolsonaro e tudo. Então, acata os pedidos aí da Lava Jato Rio. O Ministério Público Estadual ameaça o Flávio Bolsonaro, segura o Ministério Público Estadual. Então, digamos, é o mesmo jogo da Lava Jato com uma outra feição agora, né? Deixa solto. Aí todo mundo agora é filho da Lava Jato no Ministério Público, investiga tudo. Aí nós escolhemos quais as investigações que podem avançar. A grande questão é que nós temos também, Nassif, já há algum tempo, um processo de judicialização da política, colocado especialmente a partir da Operação Lava Jato, que o próprio Wilson Witzel defendia com afinco. Ele acabou se tornando mais uma vítima desse processo. A partidarização do judiciário a gente viu no Rio de Janeiro, aí, grupos de WhatsApp com desembargadores, procuradores, fazendo proselitismo em favor do Bolsonaro, discurso de ódio, a desembargadora acusando Marielle aí, de ligação com crime. Nós tivemos depois aí, procuradoras aí do Ministério Público Estadual do Rio procurando atrapalhar as investigações contra os Bolsonaros. A Lava Jato contaminou todo o tecido dos ministérios públicos, enfraquecendo a posição daqueles procuradores que atuam efetivamente em serviço da lei, né? Você percebe o seguinte, quando teve as últimas eleições, na véspera, houve a invasão de vários campos de universidades federais pela polícia militar a mando de presidentes de tribunais regionais eleitorais, tudo articulado em grupos de WhatsApp. Como é que você faz 6 invasões, ou 7, não lembro, de universidades para impedir manifestações políticas na véspera das eleições? É evidente que você tem uma articulação aí do judiciário terrível, porque se é visto do que tem de mais ameaçador para a democracia brasileira, que é Bolsonaro. Por falar em judicialização da política, tivemos essa semana o anúncio da saída do procurador Deltan Dallagnol da força-tarefa da Operação Lava Jato lá de Curitiba. Ele alegou motivos familiares para deixar o posto, Nassif. Mas a grande questão é que o Dallagnol estava muito desgastado por uma série de denúncias contra ele. Era alvo de processos administrativos lá no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas a minha pergunta é a seguinte, Nassif. Como você enxerga o futuro da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba sem o Deltan Dallagnol e sem o Sérgio Moro para auxiliar aquela turma? A Lava Jato de Curitiba ela já fez o trabalho sujo que precisava fazer.
Destruiu a economia brasileira, alijou o Lula das eleições, ajudou a criar um clima de criminalização dos partidos políticos. Não tem mais serventia, né? Então ela pode continuar lá, mas para quê? Vai pegar aquele banco de dados dela, de repente dá um tirinho aqui, outro ali. A imprensa já não dá aquela retaguarda que eles tinham aí quando era para destruir Lula, né? E eles são bobos, não é? Meninos bobos e um juiz barra pesada aí que não se deram conta que o espaço que eles tinham não era pelo brilhantismo, por desígnio divino, para salvar o Brasil, coisa nenhuma. Foram instrumentos aí de uma guerra política e agora não tem mais serventia. Então vai ficar lá provavelmente o Dallagnol vai fazer carreira política no Paraná, o Moro e tudo, mas foi isso, não tem mais relevância. E o Dallagnol sai porque sabe que não tem mais relevância. Luiz Nassif, eu quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista, colocar o Faixa Livre à tua inteira disposição para ser mais uma voz na defesa da liberdade de imprensa, essa censura que você e o GGN estão sofrendo. Te desejar um ótimo final de semana e um forte abraço. Eu agradeço vocês aí. Um grande abraço para vocês aí. Conversamos aqui com o jornalista Luiz Nassif. E mais uma vez eu retomo a leitura dos recados que vocês ouvintes enviaram aqui nas nossas redes sociais, no nosso site, no nosso e-mail. Lá pelo Instagram, o Márcio Berclaz diz: Programa Faixa Livre. Precisamos criar a condição das e dos ouvintes militantes e associados que tenham uma contribuição fixa e mensal. Viva o Programa Faixa Livre, nossa trincheira radiofônica, o melhor programa de rádio do Brasil. Márcio, muito obrigado pelos elogios e você tem toda a razão. A gente precisa, de fato, criar condição para que os nossos ouvintes possam fazer as suas contribuições fixas e mensais aqui ao programa. A gente precisa urgentemente pensar nisso e eu vou repassar a tua ideia aqui para a nossa equipe, tá bom, Márcio? Muito obrigado aí pelo teu recado e pela tua dica. Nosso ouvinte histórico, o André, lá do Morro da Formiga, pelo YouTube, diz o seguinte: Bom dia, família Faixa Livre. Apesar de reconhecer a excelente condução do programa por Anderson Gomes, reitero que o afastamento de Paulo Passarinho se faz sentido em cada momento que o Faixa Livre é veiculado. Sigo insistindo respeitosamente pela reserva de 5 minutos de cada programa para que assim ocorra a leitura dos recados de ouvintes. Abraços. Abraço para você também, André. Você tem toda a razão, meu amigo. A gente sente muita falta do Paulo Passarinho nesse momento que a gente atravessa, mas infelizmente as condições que se colocaram levaram a esse tipo de situação. Com relação aos recados dos ouvintes, você percebeu que eu tenho tentado aqui colocar toda semana mais vezes os recados de vocês. Eu confesso que nem sempre é possível, mas o meu débito de recados tem diminuído a cada semana, tá bom, André? Muito obrigado mais uma vez pela tua mensagem. O Luiz Roberto, lá pelo Facebook, manda bom dia aqui para nós da equipe. Bom dia para você também, Luiz Roberto. Espero que você esteja ouvindo o programa hoje. No nosso SoundCloud, na entrevista que nós fizemos com a Maria Lúcia Fatorelli, o Fábio Junque diz: Vamos enviar esse artigo, esse áudio para todas as lideranças de esquerda dessa nação. É verdade, a Maria Lúcia sempre tem opiniões muito importantes para o nosso país no que diz respeito à auditoria da dívida pública do nosso país e à economia em geral. De fato, as nossas esquerdas precisam se espelhar nas ideias da Maria Lúcia Fatorelli. Muito obrigado aí pelo teu recado, Fábio. Agora no YouTube, a Fátima Borges diz: Como sempre, o programa Faixa Livre nos mantém atualizado do que está acontecendo no país e no mundo. É de extrema importância esse programa através das redes sociais. Muito obrigado aí pelos teus elogios, Fátima. Nós seguimos aqui nesse nosso importante trabalho já há mais de 25 anos na defesa da classe trabalhadora e por um país verdadeiramente soberano. Um abraço para você, Fátima. No nosso site, também na entrevista com a Maria Lúcia Fatorelli, a Vanessa Ferreira diz: Gente, isso tem que chegar em mais pessoas. #AcordaBrasil. É verdade, Vanessa, a gente precisa divulgar essas ideias da Maria Lúcia Fatorelli para todas as pessoas do nosso país. Obrigado pela tua participação e pela tua audiência. No Facebook, na entrevista com o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno, o Rafael Fortes diz o seguinte: Excelente e corajosa entrevista como um todo. Só uma pequena parte trata do Queiroz. Há várias passagens importantes sobre a muitas vezes problemática, para dizer o mínimo, relação da esquerda com os direitos humanos e as garantias legais. É verdade, Rafael, você tem toda a razão. Eu te agradeço o recado enviado aqui para nós do programa. Novamente, o André, lá do Morro da Formiga, participa aqui conosco. Ele diz:
Bom dia, salve meu grande aliado Anthony, companheiro real e presencial nas construções que temos realizado aqui na Formiga em tempos de pandemia. O resto é muito papo rebuscado e pouca efetivação. Máximo respeito, abraços. Tá aí o recado do André, ele se refere à saudação que o Anthony De Valle, dirigente lá do Sindipetro, fez aqui a ele no programa recentemente. Um abraço para vocês dois, tanto para você, André, como para o Anthony. No YouTube, a Lia Oliveira diz: acredito que a quantidade enorme de militares no governo Bolsonaro tem o objetivo de intimidar, desencorajando qualquer tentativa de oposição efetiva. Sem dúvida, Lia, isso está na cara que é a intenção do governo Bolsonaro. Eles querem, com esse discurso odioso e autoritário, fazer com que as nossas oposições deixem de lado o embate. Só que nós aqui do Faixa Livre vamos continuar na luta pela democracia no nosso país e contra esse governo autoritário e irresponsável do Jair Bolsonaro. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo teu recado, Lia. No Facebook, a Marilda Souza diz: gostei de ter ouvido a entrevista do jornalista Paulo Passarinho, que venha mais vezes. É verdade, ô Marilda, o Paulo é sempre muito bem-vindo aqui. Só uma pequena correção, ele não é jornalista, ele é economista, apesar de ser apresentador do Faixa Livre, ter apresentado aqui o programa por muitos anos e continuar conosco aqui na equipe. A gente sempre recebe muito bem e gosta muito quando o Paulo participa aqui conosco do programa. Ele é uma voz importantíssima nesse nosso debate político na atualidade. Muito obrigado pelo teu recado, Marilda. Também no Facebook, na entrevista com o Felipe Araújo, o diretor da ASEF, a Ângela Macuco diz: emocionante entrevista. Super esclarecedora e emocionante entrevista. É verdade, Ângela. O Felipe Araújo ele deu uma ótima entrevista aqui na última semana a respeito justamente de toda a questão que envolve a privatização da Eletrobras, a importância da empresa para o nosso país. E a entrevista recebeu muitos elogios aqui dos nossos ouvintes. Obrigado aí pelo teu recado, Ângela. O próprio Felipe Araújo aqui também no Facebook diz: agradeço sempre pelos convites. Estar presente nesse espaço histórico de resistência é uma honra. A gente que te agradece, Felipe, pela disponibilidade e pela ótima entrevista que você nos concedeu aqui no Faixa Livre. No YouTube, o Ivan Antero Gomes dos Santos diz: bom dia para todos da equipe Faixa Livre. Bom dia para você também, Ivan. Já o Antônio Roberto Bergossi manda 2 recados aqui pra gente no YouTube. Ele diz: saudações aos companheiros do Faixa Livre. Programa a cada dia melhor e mais importante ao povo brasileiro. Ele também faz outra observação. Ele diz: gostaria de sugerir à equipe do Faixa uma entrevista com o professor Alisson Leandro Mascaro. Obrigado aí, Antônio, pelo teu recado. A gente vai passar a tua sugestão às mãos da Celeste Sintra para que ela tente entrar em contato com o professor Alisson para organizar aqui essa entrevista aqui no programa. Muito obrigado aí pelos teus recados, Antônio. Agora, o Anthony De Valle, que foi alvo do recado agora há pouco do ouvinte André, do Morro da Formiga, ele diz: bom ver o Paulo Passarinho como entrevistado também. É verdade, Antônio. O Paulo Passarinho, mais uma vez, é muito importante aqui no nosso programa. Sempre foi e sempre será. Um abraço para você e obrigado pela audiência de sempre, Anthony. Lembrando a vocês ouvintes que os recados nesse período de excepcionalidade provocado pela pandemia do novo coronavírus não podem ser mais enviados via telefone, pois nós estamos gravando o programa no dia anterior de nossas casas. Então, as mensagens de vocês ouvintes devem ser enviadas pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Cid, muito obrigado por novamente se dispor a conversar conosco aqui no programa. Cid, essa turma que propaga o ódio por aí, tenta intimidar aqueles que defendem a democracia, atacou vocês lá da Associação Brasileira de Imprensa. O site da ABI saiu do ar na última segunda-feira pela manhã por conta do ataque de um grupo de hackers e voltou a operar somente na noite de terça-feira. Parece que a equipe de informática que presta serviços lá para a ABI conseguiu identificar e bloquear os invasores. A grande questão, Cid, é que esse episódio se enquadra como mais um daqueles atentados à liberdade de imprensa e à democracia no nosso país.
De onde se originaram esses ataques, Cid? E como é que vocês da ABI receberam essa hostilidade? Efetivamente, a ABI está de novo na mira desse pessoal aí do gabinete do ódio. A gente sofreu ataques, não foi o primeiro, mas agora foi o mais grave, no site da ABI, que está rejuvenescido e estava tendo uma aceitação, uma procura muito grande. Ele sofreu ataques na segunda-feira, depois voltou de novo, foi retirado do ar. A gente já tomou as providências necessárias na parte técnica para montar as defesas e vai também, claro, está prestando queixa na Delegacia de Crimes de Informática. Interessante é que não é uma coisa feita de forma amadora. A gente pôde identificar os IPs, que são, na verdade, a identificação dos computadores de onde partiram os ataques, e eles partem do exterior de 6 ou 7 países diferentes. Quer dizer, é um negócio em alto estilo, é um troço profissional mesmo, para atrapalhar a comunicação da ABI. Já tinha acontecido um ataque de hackers, coisa de uns 2 ou 3 meses, quando nós organizamos um debate virtual, estão chamando de live, essa é uma bobagem, ficar usando nome em inglês sem necessidade. Mas enfim, estávamos numa live discutindo com a socióloga Julita Lengruber, com o coronel da reserva Ives Pereira, que foi comandante da PM do Rio, e com líderes comunitários, a questão da violência em favela, da violência policial nas favelas. E sofremos um ataque, em vez da imagem dos debatedores, apareceram cenas de sexo, de pornografia em geral. Nós fomos obrigados a derrubar a transmissão, entende? E fazer um novo link avisando os debatedores para que entrassem, para a gente fugir do ataque. Então isso não foi a primeira vez que aconteceu. Nós estamos tomando as providências na área policial e na área da tecnologia. E também politicamente, denunciando esse tipo de coisa que é muito próprio dessa gente, desse pessoal do gabinete do ódio e dessa gente que, em vez da discussão política, prefere esse tipo de coisa. Mas não vamos esmorecer, vamos seguir em frente. O problema, Cid, é que esse tipo de ataque à liberdade de imprensa deixou de ser um caso isolado. Eu estava conversando há pouco aqui no programa com o também jornalista Luiz Nassif, que foi alvo de uma censura ainda maior que essa. Como você bem sabe, a Justiça do Rio de Janeiro ordenou que o site GGN retirasse do ar todo o conteúdo que diz respeito a denúncias contra o banco BTG Pactual. O próprio judiciário, que tem a responsabilidade de defender os preceitos constitucionais, impõe censura a jornalistas. Isso é uma vergonha, Cid. Bom, esse caso envolvendo o jornalista Luiz Nassif e o site, o blog que ele mantém, o GGN, que é muito importante, tem feito matérias muito boas. Quer dizer, é um ataque absurdo. Só que esse aí não é um ataque de terroristas cibernéticos. Foi a própria justiça que tomou a decisão, um juiz de primeira instância no Rio de Janeiro, tomou uma decisão absolutamente espantosa. É o juiz da 32ª Vara Civil. O Luiz Nassif tinha feito uma série de matérias, que eu vou entrar já no teor delas aqui, mas ele fez uma série de matérias com denúncias muito graves contra a gestão do Banco do Brasil em conluio com o banco BTG Pactual. E esse banco esse Pactual foi criado pelo atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, de forma que é uma denúncia que se mostra bastante séria. Vamos já tratar da denúncia em si. Agora, quero chamar a atenção de que o banco foi à justiça dizendo que estava com a sua imagem prejudicada. Estava mesmo. Se ele não quisesse ter a imagem prejudicada, seria mais razoável que ele tratasse de andar na linha. Mas, muito bem, teve a imagem prejudicada, ele que comprovasse
junto à justiça, que foi alvo de calúnia, injúria, difamação, de alguma coisa desse tipo, entende? E até processasse o jornalista comprovando o que estava afirmando. Mas ele não fez isso. Ele pediu e obteve a simples retirada do ar de 11 matérias jornalísticas sobre o assunto. 11. E sem que o judiciário, e sem que ele próprio dissesse por que vai tirar, qual é a razão, enfim, é mentira o que foi dito, etc. Isso não. Então, o judiciário não só determinou a retirada dessas 11 matérias, como foi além disso, estabeleceu uma censura prévia em relação ao tema, dizendo que o site GGN do Luiz Nassif não poderia mais tratar deste assunto. Isso é um escândalo absoluto, porque censurou matérias que não foram feitas. É uma censura prévia sobre o que não foi redigido e veiculado ainda. Entende? É um escandaloso. Quer dizer, o Luiz Nassif e o GGN recorreram ao Supremo e a ABI fez questão de ter o máximo de solidariedade com eles, no sentido de estamos entrando como amicus curiae, que para quem não conhece essa expressão latina, você entra como parceiro numa ação judicial que não é sua inicialmente. Com a aquiescência de quem entrou com a ação, você vai como parceiro para reforçar a ação. Muito bem, a ABI está como parceira, está com amicus curiae do Nassif e do GGN nesta ação no Supremo. Além disso, nós vamos também encaminhar uma ação própria nossa para ver se a gente ajuda a brecar esse tipo de comportamento do judiciário, que é tudo que vai contra a Constituição. Recentemente, a ministra Carmen Lúcia, inclusive, diante de uma situação como essa, pedido de censura, etc., em relação a livros, ela cunhou uma decisão que ficou histórica e que afirmava que cala a boca já morreu. Quer dizer, a democracia não prevê a censura, não prevê a censura prévia, enfim, é um escândalo. Essa decisão judicial é realmente um escândalo. Agora, enfim, os juízes fazem isso. Acabou-se com a lei de imprensa, que era uma lei com alguns problemas, que foi feita no tempo da ditadura, e retirou-se, ficou um certo vazio. Isso acabou dando um poder aos juízes isolados muito grande. O próprio Nassif já foi alvo de decisões judiciais estabelecendo multas impagáveis para um veículo como o dele, um veículo pequeno. Isso acontece também com outros jornalistas. Quer dizer, isso são atentados à liberdade de imprensa. E nós estamos de cabeça nessa luta, ao lado do Nassif, ao lado da liberdade de imprensa e ao lado da democracia. Sem liberdade de imprensa você não tem democracia. Sem democracia você não tem um país que se respeite e que os cidadãos possam opinar e decidir sobre o futuro do país. Realmente, como você disse, é uma vergonha essa decisão e é preciso derrubá-la e criar mecanismos para que coisa semelhante não fique acontecendo por aí. Anderson, complementando essa tua terceira pergunta, eu queria falar sobre o teor das matérias censuradas, matérias feitas pelo Nassif. Acontece o seguinte, o Banco do Brasil tinha uma série de papéis, títulos que não estavam conseguindo cobrar. Alguns, inclusive, ele conseguiria mais adiante, outros talvez não conseguisse, seriam de empresas falidas, etc. Então, acontece, e isso não é ilegal, que ele negocie, tem um título já de R$1.000, ele acha que não vai conseguir cobrar aquilo, ele pode negociar, digamos, alguém paga R$500 e tenta vender lá, e corre o risco de não conseguir cobrar. Então, o Banco do Brasil tinha um conjunto de títulos que, somado pelo valor de face, valia 3 bilhões de reais. 3 bilhões de reais. Bom, qual é a praxe? É botar no mercado, se quer para vender, bota no mercado e vê a melhor oferta. E quem comprar vai correr o risco de não conseguir receber todo o dinheiro. O que fez esse banco, o Pactual? Ele não fez uma oferta pública. Ele fez um negócio por baixo do pano com o BTG Pactual, vendendo
esses títulos, cujo valor de face era 3 bilhões, ele vendeu por 370 milhões. Quase um décimo do valor. E sem que houvesse oferta pública. Quer dizer, na verdade, crime organizado é isso. Dizer que crime organizado é o que comete um menino que está na favela de chinelo de dedo, calção e sem camisa, vendendo uma trouxinha de maconha, é brincadeira. Quer dizer, aqui estamos tratando de bilhões de reais. Entende? Muito bem, se o banco se ele agiu corretamente, o Banco do Brasil e o Pactual agiram corretamente, deveriam explicar isso publicamente, etc. E não buscar junto à justiça e conseguir junto à justiça, entende? A proibição de veiculação da matéria. Quem não deve não teme, afinal. Enfim, foi correta esse tipo de coisa, ou foi criminosa essa ação? Para piorar a situação, esse banco que levou a vantagem, ele foi criado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao qual está subordinado o Banco do Brasil, que fez essa operação. Enfim, é algo gravíssimo, algo gravíssimo. O que foi denunciado é muito grave e a decisão da Justiça também é muito grave, de não permitir a livre discussão sobre essa questão. Entende? De forma que é algo... a ABI vai entrar nisso mesmo de cabeça... enfim, fazendo jus ao lema que nós adotamos, enfim, 113 anos de ABI, sempre do lado certo da história. Cid, para fechar com chave de ouro essa sequência de ataques à liberdade de imprensa, tivemos o mais emblemático desses episódios apontado no início da semana pela TV Globo, que denunciou a existência de uma milícia liderada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que cerceava o trabalho da imprensa na porta dos hospitais e impedia que a população fizesse reclamações sobre o péssimo atendimento recebido nas unidades de saúde do município. Essas pessoas tinham cargos comissionados no gabinete do prefeito e recebiam salários mais altos que o de muitos médicos, Cid. Te confesso que fica até difícil falar sobre esse tema. Como é que você classifica esse episódio, Cid? Anderson, esse episódio dos chamados Guardiões do Crivella é o fim da picada, mas retrata muito bem o país que nós estamos nos transformando. É um clima de milícia ali, de intimidação na porta dos hospitais, para não permitir que os usuários deem entrevistas, reclamem dos péssimos serviços de saúde prestados pelo município e para intimidar os jornalistas que vão fazer matérias sobre uma coisa que é de interesse público, que é o serviço de saúde do município. O Crivella já tinha, aliás, em tempos passados, atuado de forma como fosse um jagunço. Ele, matéria da revista Veja, publicou há poucos anos, um episódio com direito à capa, com direito à foto do Crivella preso na delegacia de frente de perfil, porque havia um terreno supostamente da Igreja Universal, da qual o Crivella é um dos chefes, e nesse terreno morava numa casinha, num barraco, não sei bem, um funcionário da Igreja Universal, e que se achou no direito de continuar lá no terreno, e a Igreja Universal queria expulsá-lo. Até aí, podia ter razão ou não. Se quisesse expulsá-lo, ela teria que recorrer às autoridades, comprovar que o terreno era dela, etc, etc. Mas não. Ela organizou uma série de jagunços, de capangas, chefiados pelo Crivella, que foram lá e retiraram a família, a pessoa que estava lá, sua mulher, seus filhos menores, retiraram à força, quebraram tudo, tiraram os móveis e tal. Então, deu polícia, o cidadão reclamou a polícia, o Crivella foi levado à delegacia, foi fotografado, etc, etc. Quer dizer, ele já tem um passado de truculência. Essa vozinha do Crivella, a voz mansa, isso é para enganar bobo. Ele é um ser truculento. E esse episódio dos Guardiões, quem viu as matérias da TV Globo pôde constatar a truculência desses cidadãos, tentando impedir reportagens e intimidar repórteres e intimidar usuários dos serviços. Quer dizer, é um negócio escandaloso, muito próprio desses dias que nós estamos vivendo, em que a milícia pode muita coisa. Milicianos, criminosos, mafiosos
tem cobertura oficial e acabam dando cartas em muitos aspectos. Quer dizer, esse episódio, inclusive, a própria OAB já tem dito que configura um crime grave que pode levar até mesmo ao afastamento do prefeito, porque é evidente que foi alguma coisa concertada, uma coisa articulada, porque comprovou-se que eram equipes que tinham uma escala de trabalho, eram equipes que eram cobradas e que tinham relação com o próprio gabinete do Crivella, e que a cada dia iam para a porta, cumprindo uma escala de trabalho, iam para a porta de hospitais para intimidar pessoas e intimidar jornalistas. É interessante ver, inclusive, a faixa salarial dessa gente, um pessoal que fica lá como leão de chácara, ameaçando as pessoas, intimidando, e que tem um salário mais alto que de uma enfermeira, salário mais alto do que um técnico de enfermagem, entende? Que estão na linha de frente, se expondo e tratando de lutar contra o coronavírus. Quer dizer, é um escândalo realmente. Quer dizer, esse Crivella, ele é tudo menos cristão, como ele gosta de aparecer. É espantoso. Bom, infelizmente ele está chegando ao final do mandato dele. Se ele não for afastado antes, ele certamente vai perder a eleição, porque não dá para uma pessoa governar uma cidade como o Rio de Janeiro dessa forma. Pelo menos neste caso, Cid, as instituições agiram rápido. Já houve buscas contra integrantes desse grupo criminoso, alguns deles prestaram depoimentos e os vereadores já votaram a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito por crime de responsabilidade, já que ele liderava essa milícia financiada com dinheiro público. Depois de escapar daquele episódio da Márcia no ano passado, Cid, você acha que o Crivella escapa mais uma vez? Olha, para ilustrar o que é a administração do Crivella, você lembrou, Anderson, o episódio da Márcia, que é sintomático também. Quer dizer, uma reunião da Igreja Universal, o Crivella explica que quem quiser furar fila em cirurgias, outras operações em hospitais do município, que fale com a Márcia, que era uma colega da Igreja Universal que estava ali. Ele apresentou a Márcia, dizendo que, enfim, os amigos da Universal não precisavam entrar na fila como o comum dos mortais. Quer dizer, isso por si só já devia ter levado ao impeachment dele. Quer dizer, houve até um sambinha que ficou muito conhecido nas redes sociais: está com dificuldade em operação e não tem dinheiro para a farmácia, fala com a Márcia. A Márcia ficou um personagem famoso por conta de mais um ato desse do Crivella. Ele governa para os amiguinhos dele da Igreja Universal. Só que essa mistura de religião com política não dá certo. Na verdade, o Estado, o poder público tem que ser laico. Isso quer dizer o seguinte: independente de qualquer religião. Aliás, esta é a única forma dele garantir a ampla liberdade religiosa, que é o papel que tem que ter o poder público diante das religiões. Ele não tem que estar alinhado com uma ou com outra religião. Não, ele tem que atuar para garantir a plena liberdade religiosa. E se tem um prefeito que governa dando preferência aos seus amiguinhos da igreja, isso começa mal. Acaba dando em episódios como esse da Márcia, ou desses guardiões do Crivella. Tem gente aí, segundo a reportagem do Globo, ganhando R$13 mil para ficar de leão de chácara intimidando o jornalista, intimidando o usuário do serviço de saúde. Quer dizer, é inaceitável. Isso é inaceitável. O que fazer, Cid, em um país onde o executivo e o judiciário atacam um direito fundamental que é a liberdade de imprensa? Como sair dessa encruzilhada? Bom, você pergunta o que fazer num país onde o poder executivo, o chefe dele ameaça dar soco na boca do repórter que faz uma pergunta incômoda, e o judiciário ataca um direito fundamental que é a liberdade de imprensa. Como sair dessa encruzilhada? Resistindo, não abaixando a cabeça, repetindo, por exemplo, ao Bolsonaro a pergunta tão incômoda que ele ameaçou até bater no jornalista. Aliás, uma demonstração de valentia de quem está cercado de seguranças. Essa valentia aí não é valentia coisa nenhuma. Mas então, o repórter perguntou por que o Queiroz depositou 89 mil na conta da sua mulher, presidente. O Bolsonaro ficou bravo. Eu repito essa pergunta aqui.
presidente Bolsonaro, por que o depósito de 89 mil feito pelo Queiroz na conta da sua mulher? Bom, e aí, Anderson, você pergunta como fazer, como enfrentar isso, como sair da encruzilhada? Resistindo, tornando esse tipo de comportamento cada vez mais duro de sustentar do ponto de vista político. Não deixar morrer a questão do depósito dos 89 mil, continuar perguntando ao Bolsonaro, afinal, qual é a razão desse tipo de depósito, o que há aí que não se sabe, o que há por baixo do pano, enfim, e continuar denunciando coisas como essas máfias, essas milícias chamadas Guardiões do Planalto, continuar denunciando esse comportamento, tentativa de intimidação da imprensa e dos usuários que reclamam dos serviços de saúde. É assim que se pode sair dessa situação. Abaixando a cabeça, a gente não vai conseguir sair e vai ter um problema que se eterniza. De forma que o Faixa Livre é uma trincheira nessa luta. Eu acompanho o Faixa Livre. Já até trabalhei cobrindo férias do antigo apresentador, do Paulo Passarinho, a quem eu mando um abraço. Enfim, é uma trincheira, né, nessa luta pela democracia, pelos direitos dos cidadãos, pelos direitos dos trabalhadores, quer dizer, e é cumprindo esse papel que a gente vai poder resistir. Se abaixarmos a cabeça, aí que a coisa fica feia mesmo. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, Cid, se no município a situação do prefeito é difícil, no estado a coisa anda ainda pior para o governador. Afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça, enfrentando também um processo de impeachment na Assembleia Legislativa, o ex-juiz que surfou na onda do bolsonarismo se tornou vítima daquele processo de judicialização da política que ele tanto defendeu. Só que parece que as denúncias contra ele são muito robustas, não é, Cid? Esse esquema de corrupção na Secretaria de Saúde tinha vários tentáculos. Bom, em relação a essa coisa da corrupção na Secretaria de Saúde do Estado, porque nós temos problema no município, temos problema no Estado, temos problemas também na União. Mas essa questão da Secretaria de Saúde, o prefeito, o governador, a essa altura já afastado, acabou de ser afastado, ele disse que não sabia de nada. Olha, eu prefiro lembrar aquele dito popular de que não há prostíbulo onde a cafetina seja inocente. O chefe do governo estadual é o senhor Wilson, era o senhor Wilson Witzel. Há informações comprovadas de depósitos na conta da mulher dele, da esposa dele. Há, enfim, uma quantidade enorme de acusações muito graves contra ele. Eu, pessoalmente, não tinha gostado muito quando um simples ministro do STJ o afastou no momento em que há um processo de impeachment rolando na Assembleia que já deveria afastar o governador, porque a base dele está muito corroída, etc. E eu tenho, inclusive, algumas dúvidas sobre a validade dessa coisa do impeachment. Eu prefiro um mecanismo que existe em outros países, que é o chamado referendo revocatório. O que é isso? Criadas as condições, mais ou menos as mesmas, para que se aprove o impeachment, em vez dos parlamentares votarem o impeachment, há uma nova eleição. E o povo vai dizer se o governante deve ficar ou não. Quer dizer, o povo que o colocou ali, o povo o retiraria dali. É preciso ver se os parlamentares, que acabam tendo muito poder com a coisa do impeachment, se vão aceitar mudar as regras do jogo. Mas seria melhor. De qualquer maneira, enquanto as regras não mudaram, você não pode conviver com certo tipo de governante. De forma que o Witzel, ele parece que ele está pela bola 7, entende? Ele tende a ser caçado efetivamente, entende? E eu não vou chorar uma lágrima se isso acontecer, entende? E isso envolve, as denúncias envolvem também vários parlamentares, envolve o vice-governador que agora assumiu, envolve o presidente da Alerj, enfim. Ainda que algumas dessas acusações não estejam comprovadas, enfim, parece que foi meio de cambulhada.
O fato é que é preciso dar uma investigada nisso, porque a corrupção já é uma coisa horrível. Agora, aproveitar a pandemia, a morte de pessoas, para roubar mais, isso é um crime imperdoável, realmente. Quer dizer, e é o que parece que está acontecendo, não só no município, como no Estado. Mas parece que alguns daqueles deputados da Alerj que estavam decididos a caçar o mandato do Witzel passaram a repensar seus votos depois dessa operação autorizada pelo STJ e que teve também como alvo o presidente da casa, o deputado André Siciliano, do PT. Eles temem que, caso confirmem a deposição do governador, sejam vítimas no futuro desse mesmo processo de judicialização da política. Esse quadro está a cada dia mais intrincado, hein, Cid? Falta ainda algo que você disse, que eu não me referia, que alguns deputados estão dispostos a rever o voto a favor do impeachment por conta da forma como agiu o STJ, afastando pessoas ou arrolando nas acusações pessoas que não foram sequer ouvidas. Quer dizer, é preciso o seguinte, nós temos que combater a corrupção e as irregularidades, etc. Agora, é preciso se respeitar o chamado devido processo legal, porque senão qualquer juiz, e a gente sabe que os juízes não são exatamente, todos eles, exemplos de moralidade, não são, basta ver o que a Lava Jato fez com Lula e com outras figuras. O judiciário não é um exemplo de moralidade, e tem privilégios absurdos no país. Para quem não sabe, se um juiz rouba, se ele vende sentença, ele é afastado, mas mantém o salário, é aposentado com salário integral. Quer dizer, é um troço escandaloso. Não é afastado bem do serviço público, como outro servidor qualquer. Entende? A própria reforma da Previdência, que foi imposta aí pelo Bolsonaro goela abaixo, ela prejudicou todo mundo. Todos os trabalhadores foram prejudicados, menos juízes e militares. Quer dizer, então é preciso, respeitando sempre as decisões judiciais, porque sem o judiciário respeitado e atuante não se tem civilização. Agora, é preciso cobrar do judiciário também e exigir dele um comportamento mais adequado a uma democracia, enfim, em que você não tem, numa democracia, critérios diferentes para tratar certo tipo de questão. É preciso critérios republicanos. Todos são iguais perante a lei. Como é que o Rio de Janeiro pode sair desse cenário de caos administrativo, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, Cid? Os políticos, mandato após mandato, repetem as mesmas práticas abusivas, com episódios de corrupção. Dá para se apontar o culpado por tudo isso? Bom, você me pergunta como é que o Rio saiu desse buraco que entrou. Olha, quem tem que tirar o Rio desse buraco é a população do Rio de Janeiro, são os eleitores. Esses caras, Crivella e Witzel, eles foram eleitos. É lamentável, mas é preciso reconhecer isso. Eles foram eleitos, entende? Então tem que ser retirados dentro das leis, entende? E principalmente é preciso que a população... A gente vai ter eleição, fim deste ano vai ter eleição para prefeito, por exemplo. Eu não vou fazer propaganda para A, B ou C, não é meu papel aqui. Mas eu vou insistir para que os eleitores, os cidadãos, reflitam muito bem a respeito do seu voto, porque ele tem consequência, entende? Você bota um cidadão que vai tomar atitudes como essas que estão sendo tomadas pelo Crivella e pelo Witzel, bota na prefeitura ou no governo do estado, entende? Vai ter consequência, vai sofrer. E aí não é fácil tirar, até porque a retirada deles desses cargos tem que ser feita dentro da lei, senão vira bagunça, vira um faroeste, e isso não é bom para ninguém. De forma que a maneira de se evitar novos Crivellas e novos Witzel, a meu ver, é valorizar o voto, é o eleitor pensar muito bem em quem está votando, se informar sobre os candidatos, cobrar depois, enfim, é um processo também que é um processo de aprendizado. A democracia implica um certo aprendizado dos eleitores. E isso precisa ser feito. E sabendo que um voto ruim da maioria vai levar a um governante ruim. E aí não adianta chorar sobre o leite derramado.
Então, o que fica como lição disso tudo é a necessidade de valorização do voto, das pessoas pensarem muito bem, não aceitarem essa coisa de fake news, né, dessas campanhas de WhatsApp mentirosas que foram feitas, que levaram, inclusive, a vitória eleitoral de alguns pilantras, mas é algo que deve ficar como lição isso, a valorização do voto e da importância desse voto e de um voto consciente. Cid, um outro tema importante que começa a ser discutido essa semana é a reforma administrativa enviada pelo governo federal ao Congresso ontem. A proposta de emenda constitucional, como era de se esperar, é mais um ataque da gestão Bolsonaro ao serviço público no país. Dentre os pontos propostos, que não englobam os servidores da ativa, estão a perda de estabilidade por parte do funcionalismo, com o fim do chamado regime jurídico único. Com essas mudanças, passariam a existir 4 regras diferentes de estabilidade para os servidores. Além das carreiras típicas de Estado, no modelo semelhante ao que temos atualmente, teríamos grupos de funcionários públicos com contratos temporários. Cid, qual é a sua primeira impressão para essa proposta de reforma administrativa? Anderson e ouvintes, a estabilidade do servidor público concursado é uma conquista da civilização e de um país contemporâneo. Impede que, entrando um novo governante, ele demita servidores e ponha seus apaniguados aí. Entendeu? Veja, quando entra um governante, é razoável que ele tenha no seu entorno um certo número pequeno de funcionários não concursados que ele escolhe, chamados em cargos de comissão. Se ele pode fazer, isso sempre houve e não tem problema. O cara vai ter secretário, alguns assessores, etc., que ele mesmo escolhe. Agora, o grosso do funcionalismo, entende, tem que ser estável, tem que, inclusive, passar de um governo para o outro para garantir que a política de Estado permaneça, não se perca a memória do serviço público e não se perca a qualificação das pessoas. Essa proposta do Bolsonaro de acabar com a estabilidade do servidor público daqui para frente, para os novos que entrarem, é um atentado a qualquer critério republicano. Porque entrando um novo governador, um novo prefeito, um novo presidente, entende? Ele vai poder demitir quem quiser desses novos, entende? E botar quem quiser no lugar. Isso é um cabidão de empregos absolutamente espantoso, entende? E arrebenta com o serviço público e com aquela ideia de um serviço público republicano, em que todos são iguais perante a lei, que o ingresso no serviço público se dá através de concurso público, que todos podem participar, etc, etc, etc. Quer dizer, é um retrocesso à República Velha, isso que o Bolsonaro está propondo. Quer dizer, na verdade, é mais um elemento nesse enorme retrocesso que o país está vivendo no governo Bolsonaro. Se houvesse um projeto para destruir o país, para fazê-lo retroceder séculos, não seria muito diferente do que está fazendo o Bolsonaro. Em todos os níveis, na questões trabalhistas, nas questões ambientais, nas questões do aparelho do Estado, enfim, é um horror. De forma que é preciso que cada cidadão tenha consciência, mesmo que ele não seja atingido diretamente por isso, mesmo que os atuais funcionários públicos concursados não sejam atingidos, esta é uma questão que envolve interesse do país como um todo. E é preciso barrar essa proposta que eu não hesito em classificar como criminosa. Para encerrar, Cid, a gente não podia deixar de citar a gestão desastrosa e criminosa do governo federal. A Secretaria Especial de Comunicação Social lançou uma propaganda em suas redes sociais com uma frase do presidente Jair Bolsonaro contra a obrigatoriedade de se tomar vacina,
dita pelo ex-capitão do Exército a seus apoiadores na última segunda-feira. A aplicação de vacinas no país é obrigatória desde a criação do Programa Nacional de Imunizações na década de 1970, ou seja, ainda durante o regime militar. Que jornalista se presta a esse tipo de desserviço ao país, Cid? Bom, eu defendo a tese, Anderson, que mais do que um regime, mais do que um governo reacionário que quer rodar a história para trás, mais do que um governo que esquece dos pobres, mais do que um governo a serviço dos banqueiros, dos ricos, etc., nós temos um retrocesso no plano civilizatório. Entende? Quando gente de alto escalão do governo põe em dúvida se a Terra é redonda ou não, francamente, isso aí há muitos séculos a Inquisição já queimou gente porque dizia que a Terra gira em torno ao Sol. Entende? Quando tem gente que diz que a Terra é plana, é impressionante. Quando a questão das vacinas, que foram uma grande conquista da civilização, entende? E que pouparam milhões e milhões e milhões de vidas ao longo da história, são colocadas em dúvida a eficácia, o efeito pelo presidente da República, que é um cidadão que não sabe nada de medicina, a formação profissional dele é outra, não tem nada a ver com a medicina. É um negócio que parece a Idade Média, parece aquele tempo que as crendices, o ataque à ciência é que dava a tônica. Bolsonaro age assim. E um cidadão adulto que não queira se vacinar, tudo bem, é um problema dele, desde que ele também não contamine outras pessoas. Agora, mesmo um pai não deve ter o direito de não vacinar seus filhos, porque ele está expondo a criança, mas que não tem capacidade de discernimento ainda, a uma situação muito complicada, e talvez à morte. E expondo também os amiguinhos, os colegas dessa criança no colégio. Entende? Se você não vacina seu filho, ele pode se infectar com uma doença e passar para outras crianças. De forma que, quando eu vejo o presidente da República querendo desvalorizar vacinas, é um negócio, você conversando com estrangeiros, que essa notícia chega no exterior, é uma vergonha para o país que um presidente da República afirme esse tipo de coisa. Quer dizer, é algo de fazer corar um frade de pedra. Entende? Quer dizer, o Bolsonaro, realmente, ninguém está esperando grandes tiradas veleidades intelectuais dele. Ele é um idiota, é boçal, mas ele fazer campanha contra a vacina, entende? É o fim da picada. Entende? É mais uma de um governo que representa, na verdade, um retrocesso no plano civilizatório. Por isso, inclusive, é tão importante que a gente ultrapasse, logo que possível, e dentro da lei, por critérios, mecanismos legais, ultrapasse esse período tão obscuro da nossa história e tire o Bolsonaro do governo. Cid Benjamin, eu quero novamente te agradecer por essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre, te desejar um ótimo final de semana e deixar o meu abraço. Mais uma vez agradeço aqui o convite de vocês e estou às ordens do Faixa Livre, programa que representa uma trincheira na mídia brasileira e que foge daquela coisa dos programas chapa branca. Cada vez que for convidado, eu virei com a maior satisfação aqui. Aproveito e mando um abraço para você, Anderson, para a Celeste e para toda a equipe do Faixa Livre. Um forte abraço e até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, Cid Benjamin. E antes de irmos para o nosso intervalo, eu quero falar aqui a respeito de uma questão importantíssima, um evento que acontece todo ano e, mais uma vez, no próximo dia 7 de setembro, a segunda-feira, nós teremos a realização dele, que é justamente o Grito dos Excluídos, na sua 26ª edição, tendo como lema esse ano, Vida em Primeiro Lugar. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação.
Essa é uma iniciativa diretamente ligada à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Grito dos Excluídos, que contou desde o início com a participação de diversos movimentos, como as igrejas do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, movimentos sociais e organizações e entidades envolvidas com a justiça social. Ele vai ser realizado em todo o país e esse ano, devido à pandemia, o grito será um protesto virtual ou presencial. No Rio de Janeiro, a forma presencial marcou concentração a partir das 9 da manhã da próxima segunda-feira, na esquina da Rua Uruguaiana com a Avenida Presidente Vargas. Dali, os participantes sairão em marcha até o Museu do Amanhã, que fica na Praça Mauá, ali na região central do Rio de Janeiro. Então eu mais uma vez chamo a atenção de todos vocês ouvintes, os que puderem participar presencialmente ou virtualmente do Grito dos Excluídos na sua 26ª edição, na próxima segunda-feira, 7 de setembro, com concentração às 9 da manhã na esquina da Rua Uruguaiana com a Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro. Vamos agora ao nosso intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e eu agora cumprimento o professor titular de Políticas Públicas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-reitor da UFRJ entre 2015 e 2019 e pesquisador do CNPq, Roberto Lerrer. Roberto Lerrer, bom dia. Desejar muito bom dia a todos os ouvintes, um prazer enorme estar de volta ao programa. Parabenizar pela importante pauta. Celebrar os 100 anos do UFRJ é também uma forma de celebrarmos a ciência, a cultura, a arte em nosso país. Muito feliz de estar aqui com vocês. Roberto, eu quero te agradecer por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Roberto, no próximo dia 7, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mais antiga instituição de ensino superior do país, completa o seu centenário. São 100 anos de excelência no ensino e pesquisa do país, produzindo alguns dos maiores pensadores do Brasil, mas também são 100 anos de muita resistência e luta por uma sociedade que tenha na educação a base do seu crescimento. Você que foi reitor por 4 anos na UFRJ, entre 2015 e 2019, como resume esses 100 anos de excelentes serviços prestados pela universidade ao nosso país? Nesses 100 anos, de fato, a Universidade Federal do Rio de Janeiro se constituiu como uma instituição universitária muito singular no mundo. É importante lembrar que, quando constituída, nos anos 20, a UFRJ era basicamente um conglomerado de escolas isoladas, não havia ainda uma concepção propriamente universitária, que foi sendo forjada ao longo das décadas, em que um dos momentos talvez mais importantes, um dos momentos mais vibrantes, mais pulsantes, numa concepção universitária, foi a constituição da Faculdade Nacional de Filosofia, isto após a Universidade do Rio de Janeiro já ser a Universidade do Brasil, a partir de 1937. E na Faculdade Nacional de Filosofia nós tínhamos uma conjunção de ciências sociais com ciências da natureza, com estudos de natureza tecnológica, mas basicamente a partir de uma abordagem das ciências básicas, da ciência da natureza, na física, na química, na biologia, enfim. E esse espaço muito vibrante constituiu grandes referências da ciência brasileira, Seria talvez um pouco longo, fazer uma referência a tantos nomes importantes, enfim, para a ciência brasileira, para a cultura brasileira, mas estavam naqueles contextos, enfim, constituição da nossa universidade, na Faculdade Nacional de Filosofia, mas também nas demais áreas, ao longo dos anos, em várias gerações, Anísio Teixeira, Durmival Trigueiro na educação, o professor mais recente,
Alberto Coimbra, que fundou a COP e que está na base de todo o desenvolvimento tecnológico da Petrobras, pesquisas realizadas junto com o Centro de Pesquisas da Petrobras, né, o CENP, na física, o José Leite Lopes, o Jaime Thiomo, enfim, colocaram a física brasileira em interação com prêmios Nobel, né, enfim, então elevando de uma forma muito significativa a sofisticação na produção do conhecimento na área da física. No Museu Nacional, todo um trabalho importante na área de antropologia, de arqueologia, de botânica, de zoologia, mas também de educação científica, né, com Roquete Pinto, que depois ficou famoso, né, enfim, por suas interações com o rádio, né, que é tão pulsante em nosso país. Mais recentemente, na economia, pensamos em Maria da Conceição Tavares, na história, Maria da Linhares, enfim, nós temos nomes de muita densidade que constituíram a UFRJ em todas as áreas do conhecimento, com muito destaque também para a complexificação da organização acadêmica no Centro de Ciências da Saúde, né? E sob uma liderança em conteste, né, do Carlos Chagas Filho, que foi talvez um dos principais organizadores de uma nova forma de produzir conhecimento, que tem hoje, né, a sua expressão em grandes pesquisadores, né, como Adalberto Vieira, Débora Fogel, né, e tantos outros cientistas que são tão decisivos, particularmente no momento que estamos vivendo, né, de pandemia, mas no direito, o Evaristo de Moraes, também na área da antropologia, né, no museu, Darcy Ribeiro, o Antônio Monteiro e a Maria Laura Leite Lopes na matemática, o Langden na genética, Paulo de Góes na microbiologia, Josué de Castro, figura importantíssima na ciência brasileira, enfim, que conseguiu conjugar conhecimentos da geografia com a medicina, com a fisiologia e constituiu a moderna área da nutrição com uma perspectiva científica, né? Enfim, então nós temos em todos os campos do conhecimento, mas também na cultura, na arte, né? Nós tivemos grandes nomes, enfim, da cultura brasileira presentes na nossa instituição, na música, na arquitetura, Lúcio Costa, enfim, e tantos outros na área das artes plásticas, enfim, isso faz com que a UFRJ, num espaço muito curto de tempo, que se pensarmos a história das universidades, né, com referência na experiência europeia, por exemplo, né, nós temos universidades na Europa que se constituíram no século XI, no século XII, no século XIII, XIV, enfim. No Brasil, a universidade ela é uma instituição muito tardia, é uma instituição basicamente do século XX, em que a expressão, a categoria, o conceito, melhor dizendo, de universidade, em grande parte é um conceito que se forjou na virada da primeira metade do século XX para a segunda metade do século XX. Portanto, as nossas instituições são muito recentes, mas são instituições que lograram uma complexidade na produção do conhecimento extraordinária. E, em grande parte, a vitalidade do UFRJ decorre da sua inquietação ética. A UFRJ sempre esteve num lugar de muito destaque em relação aos grandes dilemas que a sociedade brasileira viveu. A UFRJ foi uma instituição muito atingida pelo ato institucional número 5, pela ditadura de uma forma geral. Muitos seus professores, professoras foram afastados, foram caçados de uma forma muito brutal. A UFRJ foi uma das primeiras, talvez seja a primeira instituição a realizar a eleição direta para reitor no contexto da redemocratização. Enfim, a UFRJ sempre procurou, de forma desigual, muito diversa, com muitas sensibilidades, e isso é uma qualidade do UFRJ, mas é possível concluir que a UFRJ se caracteriza por ser uma instituição que leva adiante as proposições da Revolução Francesa, com Condorcet,
de que as instituições de ensino devem formar cidadãos insubmissos. E eu creio que isso é uma característica do FRJ. Nós sempre valorizamos muito a graduação, embora sejamos uma instituição de reconhecimento internacional na pesquisa e na pós-graduação. Nós temos uma quantidade muito grande de programas que estão com conceito 6 e 7 da CAPES, enfim, mas a despeito da pujança da pós-graduação, uma característica importante da UFRJ é justamente ter sempre olhado de uma forma muito cuidadosa, delicada e comprometida com os temas da graduação. Os estudantes que passaram pela UFRJ sabem disso, que com todas as imensas dificuldades econômicas, da falta de infraestrutura, um estudante UFRJ é um estudante formado pela UFRJ. Então isso é uma característica, a meu ver, é muito destacada e destacável da história da nossa instituição. Portanto, nesses 100 anos, a pujança da pesquisa sempre esteve muito vinculada às grandes causas da nação brasileira. E isso é motivo de muito orgulho para todos nós que construímos, enfim, de diferentes formas, com diferentes sensibilidades, com diferentes ênfases teóricas, epistemológicas, teórico-práticas, enfim, nos diversos domínios, essa instituição maravilhosa que é o FRJ. Agora, quais você diria que são os desafios da UFRJ pelos próximos anos, Roberto? É forçoso reconhecer que hoje o maior desafio das universidades brasileiras, infelizmente, é construir condições na sociedade brasileira, nos setores democráticos da sociedade brasileira, para manutenção e desenvolvimento das nossas instituições. Estamos em um governo que explicitamente agride as universidades, que explicitamente nega o valor da ciência, que explicitamente milita a favor do negacionismo, um governo que conspira contra vacinas, que conspira contra a razão, conspira contra o uso autônomo e crítico da razão, que se insurge contra a liberdade de cátedra, que busca desconstruir a imagem das nossas universidades, que tenta interferir e está interferindo na autonomia universitária, que cria um ambiente de insegurança em relação à liberdade de cátedra, vide a lista dos professores antifascistas, agora aquela portaria da CGU que busca tipificar como a irregularidade administrativa, improbidade administrativa ou a quebra dos protocolos do serviço público, os servidores se manifestarem em desacordo com a concepção do governo nas redes virtuais, enfim, tudo isso está nos indicando que nós estamos num momento de resistência, nós estamos num momento de juntar forças, nós estamos num momento que precisamos celebrar os nossos 100 anos olhando para o futuro, forjando o futuro de uma maneira muito organizada, de uma maneira muito unitária, buscando coalizões, nos somando a outros setores democráticos, porque sabemos que o futuro da universidade só é possível num ambiente de liberdade. Ou seja, nós só vamos ter uma universidade pulsante, vibrante, importante, capaz de enfrentar os grandes dilemas que a humanidade hoje está enfrentando, se houver democracia. E nós hoje temos que associar a defesa da universidade pública à luta pela democracia em nosso país, que todos sabemos está sob forte ameaça. Isto hoje eu diria que desgraçadamente é um consenso mundial, né? Nós vimos isso em editoriais do New York Times, em matérias dos grandes jornais de negócio, no Financial Times e outros, enfim, na imprensa europeia. É corrente que a democracia no Brasil está sendo desconstruída
Então, nós temos, obviamente, desafios de diversas ordens, mas estão todos muito profundamente interligados. É importante destacar que, no contexto atual, precisamos reunir forças para termos, de fato, um financiamento público capaz de assegurar a manutenção e desenvolvimento das nossas instituições. Eu diria, hoje, todas as instituições universitárias federais estão passando privações econômicas que, já no período que eu estava como reitor, evidenciava que nós já não temos mais recursos, por exemplo, para fazer qualquer tipo de melhoria nas nossas instituições. Melhoria, estou me referindo a comprar equipamentos novos, a incorporar novas tecnologias, a construir novas edificações, moradia estudantil, restaurante universitário, veículos que são indispensáveis para o trabalho da universidade, para levar os estudantes para trabalho de campo, os nossos estudantes das geociências, das biociências, que precisam fazer trabalho de campo, mas também para nós podermos estar nas favelas, fazendo atendimento na área de saúde, serviço social, enfim, por tudo isso, nós podemos concluir que, em virtude desse profundo estrangulamento orçamentário, que seguramente se agravou de forma muito estrutural com a Emenda Constitucional 95, nos deixa numa situação em que as frentes de luta pelos recursos, pelas liberdades democráticas e pela liberdade de cátedra, hoje se imbriquem, são proposições políticas que estão, insisto, profundamente interligadas. Nós não vamos avançar em nenhuma dessas três frentes se não avançarmos simultaneamente nas três outras, no conjunto das três frentes, perdão. Então esse talvez seja o maior desafio, e eu diria que nesses 100 anos a UFRJ enfrentou ditaduras, enfrentamos ditaduras no Estado Novo, enfrentamos ditadura no período da ditadura empresarial militar, mas estamos vivendo um momento muito paradoxal, em que, digamos, a destrutividade ofensiva e irracionalista, ela é sem precedentes em toda a história da nossa instituição. Então, as gerações do presente terão que lidar com esse imenso desafio para o porvir das nossas instituições, mas eu tenho uma visão otimista, eu tenho uma compreensão otimista. Em países em que nós temos governos autocráticos, em que o padrão de acumulação é muito autocrático, porque aqui é forçoso reconhecer que a autocracia, ela é uma autocracia, como lembrava Florestan Fernandes, burguesa, E o Bolsonaro talvez seja filhote desta autocracia, ele seja muito mais um instrumento do que um organizador, mesmo porque, evidentemente, seu governo não tem capacidade organizadora, dirigente. Ele está sendo dirigido por um movimento subterrâneo que existe na sociedade brasileira, que é profundamente autocrático e que, neste momento, reacende proposições que estavam presentes nos anos 20 e 30 na Europa, e que caracterizaram e configuraram o fascismo. Então, frente a tantas dificuldades econômicas, orçamentárias, de liberdades democráticas, de liberdade de cátedra, que nós estamos celebrando os 100 anos da UFRJ, mas projetando a nossa instituição para o futuro. E hoje, projetar a nossa instituição para o futuro significa não se adaptar, não se curvar, não se dobrar à ordem vigente. E eu creio que esse é o sentimento que mobiliza o coração e os pensamentos mais generosos da comunidade do UFRJ. Seus estudantes, seus técnicos administrativos, seus professores, seus trabalhadores terceirizados. Eu creio que há uma compreensão muito generalizada de que são esses os grandes desafios que nós vamos ter que enfrentar nos próximos anos. E como anda a situação da UFRJ atualmente, Roberto? Nós estamos em um período onde o ensino público tem sido muito atacado. As verbas para a educação estão cada vez mais escassas. Como a UFRJ tem conseguido sobreviver a esses constantes ataques? Conforme destaquei, esses ataques machucam muito
a ciência brasileira. Agridem muito o cinema brasileiro, agride muito a música no país, agride muito a tecnologia, todos aqueles que pensam o campo das tecnologias e sabem da importância de um país ter soberania tecnológica em domínios que são vitais para a vida. Estamos vendo isto na pandemia de uma maneira muito angustiante e preocupada. A crença neoliberal de que a partir da virada do século XX para o século XXI, o capitalismo se caracterizaria por circuitos produtivos baseados no just in time, não se confirmam. Não é verdade que apertando um botãozinho do computador as mercadorias chegarão em poucos dias ao consumidor. Isto não se confirma, nós vimos isso em momentos dramáticos em que o país se viu sem condição de possuir sequer máscaras, álcool gel, aparelhos de ventilação, enfim, para tratamento clínico, assim como tivemos que importar testes diagnósticos, enfim, a despeito do país ter tecnologia muito sofisticada, rigorosa, enfim, que poderiam produzir condições para que nós tivéssemos plena autonomia e soberania, enfim, em relação aos insumos necessários para enfrentar a pandemia. Mas esse quadro, enfim, de muita incerteza, conforme destaquei, é também um quadro que contraditoriamente está mobilizando a inteligência, a sensibilidade, a disposição de muitos milhões de pessoas em todo o mundo. A gente podemos caracterizar em ordem de grandeza de centenas de milhões de pessoas em todo o mundo que estão se manifestando contra a violência, contra a barbárie, contra o racismo e todas as formas de irracionalismo. Mas é evidente que isso está se dando num terreno muito mais conflitivo, né? Porque a extrema-direita, o neofascismo também saiu à rua, né? Então, hoje nós vivemos um ambiente de muita complexidade. Mas é forçoso reconhecer que, tal como nos Estados Unidos, no Brasil, esse período da pandemia tem produzido uma quantidade extraordinária de programas de rádio, de vídeos, de filmes, de livros, de artigos, de textos provocativos, de muita boa qualidade, muitas lives de muito boa qualidade estão em circulação, o que demonstra que esse processo, digamos, de adormecimento do pensamento crítico, né, que se caracterizou nos primeiros anos dessa década, né, enfim, e que produziu, né, condições para uma ofensiva reacionária, né, da extrema-direita a partir de 2006 com um golpe, posteriormente com a eleição não só do Bolsonaro, né, mas de uma pleia de governos reacionários, arcaicos, toscos, todos corruptos, né, como estamos vendo. Enfim, tudo isso que aconteceu no Brasil decorre de mudanças no senso comum. E essas mudanças no senso comum que caracterizam os últimos 10 anos, 15 anos, talvez, só pode ser transformada se houver massa crítica, um conjunto suficientemente grande de pessoas, não só em condições de produzir um conhecimento rigoroso e crítico em relação ao que estamos vivendo, mas, sobretudo, se tivermos condições pedagógicas de prosear com toda a gente. E sabemos que hoje o pensamento da direita, da extrema-direita, possui aparelhos de hegemonia muito bem estruturados, né, que estão presentes no interior do campo religioso, com correntes neopentecostais, né. Sabemos que nem todos são, digamos, fundamentalistas e adeptos do irracionalismo, mas é forçoso reconhecer também que neste campo nós temos uma predominância dessas disposições ideológicas. Nós temos que mudar o senso comum com pedagogia, né, com uma nova forma de pedagogia de chegar a todo o povo. E as universidades são vozes importantes. Nós teremos que fazer e seguir fazendo enfrentamentos como tivemos na pandemia, né? E eu creio que isso está animando a nossa comunidade universitária nesse tempo tão difícil.
sair em defesa de procedimentos científicos na pandemia, mobilizou muito a UFRJ e as demais universidades brasileiras e possibilitou um maior reconhecimento social que vem reforçando a legitimidade acadêmica das nossas universidades. Ou seja, as universidades brasileiras saem desta pandemia com maior legitimidade, com maior envergadura moral, ético-política, científica, que são dimensões importantes a serem consideradas num tempo adverso, como o que estamos vivendo no tempo presente. Então, nós estamos, enfim, vivendo contextos difíceis de subfinanciamento, conforme já destaquei, os recursos de investimento desapareceram, mas a comunidade, os estudantes estão crescentemente, eu diria, atentos e sensíveis aos desafios que teremos que enfrentar. E eu tenho confiança de que não irá prevalecer uma postura que também está presente em todas as instituições sociais, não apenas nas universidades, eu diria em todas as instituições, de que a melhor alternativa num contexto de tantos ataques é o silêncio e a acomodação à ordem, de modo que, enfiando a cabeça no buraco, nós vamos superar o momento pior da tormenta e em breve estaremos em melhores condições. Não, nós não estaremos em melhores condições se nós não lutarmos e assumirmos posições públicas de enfrentamento a esta ofensiva da extrema-direita no campo da ciência, da cultura, da arte, da educação, de uma forma altiva, mas afirmando a necessidade de projetos alternativos. Eu penso que isto hoje é um debate que está muito aberto na universidade e tenho confiança na tradição democrática da nossa instituição. Por falar em verbas, Roberto, como era de se esperar, o governo federal reduziu ainda mais as verbas discricionárias, aquelas não obrigatórias por lei para o Ministério da Educação no orçamento de 2021. Houve um corte de 8,61% dos recursos e as universidades federais devem ser as mais afetadas. Como é que a UFRJ está prevendo o próximo ano com ainda menos recursos para pagar salários de funcionários terceirizados, as contas de consumo? Dá para se manter o pleno funcionamento da instituição? Em maio de 2019, nós tivemos um momento de intensificação dos ataques às universidades públicas, com aquelas ações indescritíveis do ex-ministro Weintraub. E nós tivemos as primeiras grandes manifestações sociais, com forte adesão popular e com muito apoio social, em defesa da educação pública, das universidades públicas de uma forma mais específica. O que deflagrou a mobilização foi o tema do financiamento. Eu entendo que essa crise dos cortes, ela não passou, ao contrário, conforme você sinalizou corretamente, nós ainda não temos o desenho final do novo orçamento, mas a disposição presente no governo em relação ao novo orçamento é de manter a política de redução acentuada ano a ano do orçamento das universidades, justamente inviabilizando isto que você tão corretamente aponta que são os recursos discricionários. É importante que os nossos ouvintes, todos que estão acompanhando o maravilhoso Faixa Livre, percebam que nós só temos um recurso discricionário para melhorar a universidade. Quer dizer, nós precisamos do recurso discricionário. Muitas vezes se apresenta o orçamento geral da instituição, esquecendo que grande parte desse orçamento é constituído, por exemplo, para o pagamento de aposentados, que estão, digamos, contabilizados indevidamente como parte do orçamento da instituição. É fácil entender por quê. Pela Constituição Federal, esses servidores fazem parte do regime próprio de previdência e pagaram por esse regime próprio, né? Grande parte
das aposentadorias são, de fato, custeadas pela significativa contribuição que os servidores fazem todos os meses, é 11% do salário bruto. E mesmo os aposentados que pagaram a vida inteira continuam, depois da reforma da Previdência, né, no período Lula, continuam pagando os 11%. Né? Então, nós temos um quadro, de fato, orçamentário, em que, se nós destacarmos os recursos discricionários, conforme você muito bem apontou, é fácil entender que a universidade está sem margem orçamentária, está sem espaço orçamentário, até mesmo para pagar as suas contas mais básicas. Uma universidade que faz muita pesquisa gasta muita energia. Uma universidade que mantém muitos cursos, atividades de extensão, ela precisa ter um funcionamento muito ampliado todos os dias, o que exige limpeza, segurança, infraestrutura, enfim. E para nós seguirmos mantendo atividades de ensino, pesquisa e extensão de tanta qualidade como nós estamos assegurando nas universidades públicas brasileiras, é preciso que os recursos discricionários permitam pagar as contas, o que é óbvio, mas também, e volto a dizer, fazer investimentos. Uma universidade que deixa de fazer investimento é uma instituição que está deixando de construir a sua infraestrutura para o futuro. E nós precisamos de infraestrutura para o futuro, assim como nós precisamos de recursos para fazer frente à depreciação do patrimônio. Isso é fácil também para todos entenderem, né? É uma palavra um pouco complicada, mas todo mundo sabe que quando nós compramos um carro, depois de alguns anos, ele precisa ter manutenção cada vez mais permanente. Se nós não conseguirmos fazer a manutenção, trocar pneu e uma série de componentes do automóvel, logo ele quebra e dá problema, né? Um prédio, uma instalação de pesquisa, funciona de forma análoga, né? Nós precisamos permanentemente estar fazendo melhorias. Nós vimos, agora estamos rememorando com muita dor, mas com muita confiança no futuro, o incêndio do Museu Nacional, em que todos os prédios históricos que são tombados pelo IPHAN não têm uma rubrica específica. E é necessário que os ouvintes dimensionem isso que eu estou fazendo referência. Os prédios históricos, a reforma não é uma simples reforma, é uma restauração, tem critérios técnicos que o patrimônio histórico exige, e é bom que exija, em relação aos materiais utilizados, né, enfim, as tecnologias adotadas, para não descaracterizar os prédios. Mas nós não temos uma rubrica que seja própria para financiamento desse tipo de infraestrutura. Nós não temos rubricas próprias para manter, digamos, uma infraestrutura mais robusta de revisão periódica e de construção periódica de novas infraestruturas para eletricidade, para esgoto, para prevenção de incêndio, enfim. Então, de fato, nós estamos num contexto em que o orçamento coloca muitos pontos de interrogação, por isso que na primeira questão, né, que nós começamos a conversar hoje, eu destaquei que o tema do financiamento ele está como uma das vertentes prioritárias para pensarmos o futuro da Universidade Brasileira e da UFRJ em particular. Só que não é apenas a educação superior que sofre, Roberto. A ofensiva do governo federal se dá em diversos setores. O Ministério da Educação segue sem políticas públicas efetivas que deem conta de todos os problemas que temos na educação básica, por exemplo. A renovação do Fundeb só foi aprovada lá no Congresso depois de muita pressão da sociedade civil sobre os parlamentares. É possível o país crescer com esse cenário que nós temos na educação, Roberto? Sendo curto e direto, não é possível. Nós temos a transformação do Ministério da Educação numa casamata da guerra cultural, da ofensiva irracionalista, anticientífica,
hostil à plena liberdade de cátedra, à laicidade, enfim, e isso hoje é um entrave estrutural para o futuro da nação. Observem que, no contexto da pandemia, o Ministério da Educação não saiu em liderança da reconstrução da infraestrutura que as escolas públicas vão precisar. É óbvio que hoje as escolas não podem mais ter 60 estudantes numa sala de aula que tem um pequeno basculante, né? É evidente isso. Nós precisamos ter novos concursos para professores, reformas para ventilação, para mantermos uma boa distribuição de lavatórios, enfim, toda essa infraestrutura necessária a criar um ambiente que não seja propício à propagação do vírus. E o Ministério é o grande ausente de qualquer política que tenha legitimidade e autoridade científica, enfim, para pensar o futuro da educação pública. Sua síntese é perfeita, não é possível. Por falar em Covid-19, Roberto, como é que vocês lá na UFRJ têm lidado com a pandemia? Você acredita que esse ano letivo possa ser concluído ainda em 2020? Já há uma previsão para o retorno das aulas presenciais? De forma muito sintética, nós estamos trabalhando, e ainda não decidimos isso, uma reorganização do calendário em que as atividades de 2020 já estão sendo retomadas no que nós estamos chamando num período letivo excepcional, voltado para os estudantes que estão em vias de se formar. Esse é o público prioritário. Nós estamos oferecendo as disciplinas finais para que os estudantes possam concluir seus cursos, para organizar suas vidas. É também um gesto de solidariedade, enfim, com os nossos estudantes. Mas nós vamos ter que reorganizar o calendário de 2020, considerando o ano de 2021. Não é sábio, não é adequado buscar uma compressão dos semestres letivos que comprometa a excelência, a qualidade da educação. Nós ainda não temos um horizonte de volta, conforme disse, nós não conseguimos enfrentar o tema da infraestrutura, não só na UFRJ, mas nas universidades. Enfim, nós não conseguimos melhorar a infraestrutura, então nós não temos condição de volta e teremos que provavelmente aguardar a vacina. Então vamos seguir discutindo, avaliando a situação. Estamos intensificando o contato com os nossos estudantes por meios virtuais, e esse renucleamento ele é muito importante, ele é muito necessário, enfim, para que possamos estar juntos e solidários com os nossos estudantes. Para encerrar, Roberto, você acha que essa excepcionalidade que nós temos enfrentado durante a pandemia de Covid-19 deixará algum tipo de ensinamento para os profissionais de educação? Dá para tirar algo de positivo dessa experiência difícil, Roberto? Em tempos de dificuldade, em tempos de dor, em tempos de perda, em tempos em que nós perdemos entes queridos, em que estamos diante de ameaças, afirmam-se valores que são reaquecidos, são atualizados, são recontextualizados. Eu creio que o mais importante deles é de que nós precisamos construir solidariedade, nós precisamos construir igualdade social, nós precisamos enfrentar a desigualdade social, nós precisamos nos interrogar sobre o porquê da desigualdade social, o porquê o nosso país segue sendo um país que pode ser caracterizado como subdesenvolvido. Enfim, esses determinantes, né, do subdesenvolvimento, da desigualdade social, exigem renovar valores. Eu creio que a pandemia está possibilitando uma retomada dessas reflexões e compartilhamentos, né? E, sobretudo, eu diria, de um conceito mais profundo de solidariedade social, onde nós temos que trabalhar sempre a perspectiva da igualdade social. Eu creio que isso é o grande, digamos, resultado de um processo tão doloroso como estamos vivendo hoje na pandemia.
Roberto Lerrer, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, parabenizar você e a toda a comunidade acadêmica lá da UFRJ por esse centenário completado na próxima segunda-feira. Te desejar um ótimo final de semana e um forte abraço. Desejo mesmo para todos vocês, para a equipe maravilhosa do Faixa Livre, para o Paulo, para a Celeste, enfim, para todos, e destacar que uma forma muito inspiradora de celebrar os 100 anos é justamente estar dialogando sobre a universidade num espaço tão interessante como é o programa Faixa Livre. Então, é com todo reconhecimento e alegria que eu faço essa conversa, enfim, com vocês, com os nossos ouvintes, e desejando também um excelente final de semana e muita disposição de transformarmos a situação do futuro para que possamos assegurar o bem viver a todos que têm um rosto humano. Esse é o nosso compromisso maior e eu sei que ele é compartilhado por todos vocês. Abraço grande para todos e todas. Conversamos aqui com o professor titular de Políticas Públicas da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-reitor da UFRJ e pesquisador do CNPq, Roberto Lerrer. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, mas eu tenho duas notícias aqui para você. Como na próxima segunda-feira nós teremos esse feriado de 7 de setembro, nós vamos repetir a edição que foi ao ar hoje. Então, o Faixa Livre voltará ao vivo na próxima terça-feira. Mas lembrando que na segunda, o Faixa Livre volta ao seu horário original, de 8 às 10 da manhã. Então, ao invés de nós irmos ao ar às segundas de 9 às 10, voltaremos a veicular o programa a partir das 8 da manhã, como acontece durante toda a semana. Então, nós aguardamos vocês na próxima terça-feira ao vivo, a partir das 8 da manhã, para mais uma edição do Faixa Livre. Um ótimo final de semana a vocês, ouvintes, e até semana que vem.